Então vamos falar de música, vamos falar de alguns álbuns aí que a galera separou, que fazem homenagem, fazem referências ao Cramunhão. Vamos lá. Quer puxada? Pode ser. Cara, eu lembro que, assim, eu já contei essa história aqui, eu comecei no heavy metal graças ao famigerado The Number of the Beast, que eu pedi para comprar, não foi nem para ouvir, foi para desenhar a capa, e meu pai ficou reticente com aquele capirotinho lá na capa. Porra, tem um diabo aí na capa. Falei, pai, pega nada não sei o quê. Aí ele foi, comprou, fui ouvir o disco 1 ano depois e deu no que deu. Mas, cara, eu lembro que logo depois que eu comecei a ouvir, isso aí foi em 88, um pouquinho depois eu conheci o Slayer, né? E aí, cara, eu lembro que eu comecei a procurar, correr atrás e tal, ia nas lojas de disco para ver. E o primeiro disco que me deixou bem intrigado, porque pela capa e o título, foi o Hell Waits. Quando eu olhei aquela capa, olhei o título do disco, já imaginei, caraca, essa parada aqui deve ser braba. Depois eu fui pegar o disco mesmo e vi qual é a pegada da banda, que é mais em cima da crítica mesmo, né? Como o Fábio já falou, você não tem tanto você não fala tanto do homem lá de baixo, mas você fala muito mal do homem lá de cima. E, cara, porra, você tem. Aí você vai pegar o cara, olha o bicho aí. Pera aí, vou até ampliar. Aí, ó. Pô, meu favorito, cara, esse aqui. Hell Waits é maravilhoso. Maravilhoso. E aí, cara, assim, eu pegando esse disco, vendo essa capa, eu peguei vinil na época, então você conseguia ver bastante aí os detalhes da capa. E aí você virava a capa, né? Aí você via faixas como Hell Waits, Kill Again, Necrophiliac, sabe? Praise of Death. Aí, cara, você percebe que você tá mexendo com algo que, na época, eu, moleque, achei que eu tava mexendo com algo que eu não devia, mas ao mesmo tempo que eu fiquei com essa coisa na cabeça, eu me interessei, corri atrás. Não foi o primeiro disco do Slayer que eu peguei, mas, cara, foi uma puta porta de entrada. Eu comecei, o primeiro disco que eu peguei do Slayer foi o Raining Blood, que, pô, eu cheguei na loja, perguntei, cara, tô interessado em Slayer. O cara não tinha o Hell Waits, ele tinha o Raining Blood, ele tinha o House in the Chapel. Aí, ó. Aí, mais uma coisa linda aí, ó. Maravilhoso. E aí, cara, eu peguei o Raining Blood e a partir daí a vida mudou, porque foi aí que eu comecei a enveredar na desgraceira com força. Então, para mim, o primeiro disco que marcou com essa temática aí foi o Hell Waits mesmo. Vocês querem falar de algum outro? Puxa aí, Tuba. Peguei esse aqui, ó. Dose dupla. Isso aí, cadê, Fábio? Cara, só a capa já fala, né? Isso aí, ó. Só a capa e a capa. Kamen Rider na capa. Isso aí. Não quebre só a capa, né, cara? Não quebre o juramento. Amigo. Acho que é um dos álbuns mais chocantes que tem, assim. Já com um chifrudão na capa, 84. Isso aí é pra mim um marco desse negócio de heavy metal e King Diamond, né? Que é Cruz e Ponta Cabeça. Não sei se foi ele que começou com isso aí nessa época. As cruzes invertidas, né? Já tinha na maquiagem. O Merciful Fate, ele é considerado primeira onda do black metal.
né? Não tinha ainda musicalidade estabelecida, não tinha padrões musicais, mas pela temática, o Merciful Fate, o Venom, o Bulldozer, o Celtic Frost, Hellhammer, isso aí era considerado tudo primeira onda. Até o primeiro EP do Sodom, do Destruction. Também. Era tudo primeira onda do black metal. Eu falo King Diamond porque na maquiagem dele tinha as cruz, né? Tem, acho que até hoje, né? Invertida. Sim. Então ele já chegou com essa onda mesmo do negócio do Satã, as letras, algumas letras. Se bem que ele faz umas coisas meio de terror também, mas aí já é mais na parte de mais carreira solo. Aí no Merciful Fate era um pouco mais oculto, um pouco mais levado pro lado satânico mesmo. Uhum. Uma coisa que eu Esse achei... disco pra mim é fantástico. Hein, ô Tuba, uma coisa que eu sempre achei engraçado desse disco é porque ele soa amedrontador desde a capa também. Porque você vê o capirotão saindo lá do meio do fogo e falando, amigo, não quebre o juramento, senão você sabe que vai dar merda. Senão você sabe o que vai acontecer. Então, meio que tipo, fiz o pacto com o capeta, né? Se quebrar isso, você tá lascado. Já era. Eu sempre achei essa capa muito foda. Puxa aí, seu Stefano. Fala aí, Fábio. Fala aí. Não, manda o Stefano. Pode falar. Quer falar, Fábio? Não, pode falar, depois eu... Tá, eu acabei lembrando da banda Coven, né? Tem uma vocalista que saía do caixão. Antiga. Quer dizer, antes do Black Sabbath. E a mulher saía do caixão, e eu vi ela sair do caixão no Setembro Negro. Cara, bom, foi a melhor parte do show, porque foi um negócio muito bem feito. Muito bem feito. Já sabia que ia acontecer, mas a forma que foi feita foi muito louca, cara. Porque, assim, parecia que ia ser de qualquer jeito. Você vai pôr um caixão no palco, a mulher vai sair e pronto, vai começar o show. Não, mano, foi todo aquele ar de mistério, aquela trilha, né? As luzes mais baixas, assim, e tal, todo aquele ritual. Trouxeram o caixão pra frente do palco, de pé. Falei, puta, mano, vai sair um bagulho muito doido daí, mano. E aí, meu, e sai a mina, cara, e é sensacional, cara. Todo aquele clima de terror, muito da hora, cara, muito da hora, cara. Então eu acho que muito black metal Zé Ruelinha ia borrar nas calças com essa cena. foi muito bem feito, muito bem feito. Sabe aquele filme de terror bom? Foi esse momento aí de abertura do show. Então, o disco que eu escolhi, eu pensei em escolher um disco diferente, só para, né, não para fugir dos clássicos. Os clássicos não é para fugir, o clássico é para absorver sempre, né? Sim. Você quer ouvir, ouve, tem que ouvir eternamente, até depois de morto tem que ouvir. Mas eu pensei em trazer outras coisas, né? Fugir um pouco das coisas do Ruiz, né? Tipo Possessed, tipo Hellhammer, né? Aí eu pensei em algo para agradar meu primo Gradeildo. Não sei se o Gradeildo gosta. Essa coisinha aqui, ó. Rapaz. Bewitched. E os caras voltaram, né? Depois de 500 anos, voltaram ativa. Então até para homenagear ele, pelo menos lá no Metal Archives está marcando que eles voltaram. Rapaz. Então esse é o... Cara, logo que essa banda apareceu, eu gostava pra caramba. Muito aí eles sumiram, você não tinha informação, você não sabia se tinha acabado, se não tinha. Aê, gostou do presente? Pô, quando eu conheci lá em meados de 2007, falei, puta que pariu, cara, que som é esse, velho? E mistura um monte de coisa acelerada, cara, né? É bacana mesmo. Eu não conhecia nada de Black Thrash, eu aprendi sobre Black Thrash graças ao Mundo Metal, então não entendia nada na época. Então era um som veloz, sujo, violento, então misturava speed com heavy, com podreira, mas tudo bem feito, né? Tudo muito bem feito. Você entendia o que estava acontecendo ali. Não era ventilador ligado do lado da caixa de som, não. Era um negócio... E eu escolhi esse disco porque eu acho ele o melhor álbum, né? É claro que tem muita gente que acha que o primeiro ou o segundo, mas eu acho a The Gates of Hell
o ápice dos caras. Os outros são ótimos também, mas para mim esse é fantástico. Esse você colocou para ouvir, você tá ouvindo o demônio falar contigo, literalmente. Fantástico. Bom, eu separei 2 aqui. Dá até para botar um terceiro, mas vamos ver depois com o tempo. Um é o Tuba já falou, né? Que é o nosso grandíssimo Don't Break the Oath. E esse disco, cara, eu acho que o clima dele ele é tenebroso, cara. Eu acho que a introdução mais sinistra de música que eu ouvi na minha vida é a de The Oath. Aquela marcha fúnebre, daí no final começa aquela risada tenebrosa ali, aí entra o instrumental e começa a música. E a letra também, ela é bem pesada, né? Então esse disco ele tem letras pesadíssimas. E interessante de tudo isso é que o King Diamond é ateu, né, cara? Então assim, você vê que realmente é o lance de pegar a temática para chocar, para causar um mal-estar no ouvinte, mas um mal-estar que faz o cara querer ouvir mais, né? E, pô, a gente tá falando de temática do mal. Pô, a gente tem uma banda que o nome dela é... Então, porra... Os caras têm como nome o nome do Tinhoso, então não pode ficar de fora de uma lista dessa. Tem uma corrente de pensamento aí que diz que o Satan só não sobressaiu mais exatamente por causa do nome do capiroto, né, cara? Exato. Se a gente fosse pegar uma banda nova, cara, uma banda da nova geração, eu acho que esse disco aqui, a temática dele é todinha voltada para esse lance. O Death by Fire. Quando o Enforcer era na banda. Você tem até ali, pô, no nome das músicas você já se liga do que se trata, né? Death Rides This Night, Satan, The Conjugation, Sacrificed. Então, assim, é um disco com a temática também bem propícia. Bem braba. E falando em introdução, a introdução de Hell Awaits, falaram aí no chat também, realmente é outra introdução que é extremamente marcante. Cara, foi o que eu falei, o Hell Awaits, desde o início, antes de eu ouvir, ele já tinha chamado minha atenção por causa do nome das músicas, da capa, do nome do disco, né? É engraçado quando você está começando, né? Fica aquela sensação de que você está fazendo alguma coisa errada, né? Alguma coisa... Nossa, caraca. Porra, olha só o que eu estou ouvindo. Se for parar para pensar em tudo que eu já ouvi até agora, Hell Awaits é quase uma música de ninar, maluco. Pensando em todas as outras desgraças que a gente ouviu aí na vida. Mas, pô, assim... Eu penso muito no Hell Awaits por causa do impacto que ele me causou lá atrás, mas tem o disco que a gente já falou aí também, que é um outro disco que para mim, ele traz uma questão muito forte. Eu já falei dele mais cedo. Vou botar a imagem dele aqui para a gente ver. É exatamente o bendito. Deixa eu cadê? O Vital Remains? Não. Vital Remains é tenso também. Mas eu tô falando... As capas do Vital Remains são melhores do que os álbuns. Eu tô falando desse carinha aqui. Eu lembro que quando eu vi essa capa, uma Bíblia que chamuscada, porra, com o nome do Slayer gravado de fogo aqui, e, porra, prego e sangue e tal, e aí você pega o nome do disco, cara, assim, é uma coisa que realmente você vê que a coisa foi feita para chocar, cara. Foi feita para, sabe, trazer o pior à tona, entendeu? E nesse caso aqui conseguiram, entendeu? É aquilo que eu falei. Nem sempre o
disco esse disco, por exemplo, é um disco que não foi muito bem aceito, entendeu? Mas, assim, ele tem as questões dele aí que exatamente fizeram o nome dele. E é um disco que se tornou tão influente, a música de Disciple se tornou tão influente, que até o final da carreira, desde então, o Slayer não deixava essa música de fora do seu setlist. Então, para mim, foi um disco que marcou também por essa polêmica toda aí. Eu te mandei um. Tem a melhor, Eu tem tô a melhor baixando música do aqui. álbum. Qual? Warzone. Warzone é maravilhosa. Warzone é muito foda mesmo. Puta de uma música. Deixa eu abrir aqui, Fábio. Mas eu queria botar o Vital Remains porque você falou dele. Deixa eu... Essa capa aqui é braba, maluco. Nossa Senhora. Pera aí. Não, essa capa, cara, eu não sei nem se era legal você colocar. Então tá. Bom, basicamente a capa pegando porque o filho do Papai do Céu, o filho do Papai do Céu sendo marretado com uma marreta escrito 666 ali e o cara já em frangalhos, digamos assim. Não vou botar não para evitar. Melhor evitar. É só falar, não, YouTube, não é aquele cara, não. É o cara do chiclete com banana. Que tá sendo isso aí. E fui eu, hein? Bota essa capa que você mandou, Fábio? Bota. Então, esse eu acho que é um disco que é legal da gente falar também, porque esse já pega a temática de uma forma mais... como que eu digo? Sem partir pro lance da palhaçada, da caricatura, tal. É um lance consciente, é uma temática sóbria. E é um puta disco, né? Que é o Behemoth, The Satanist. Cara, o Behemoth, tudo que gira em torno dessa banda, eu acho bem tenso e intenso em termos do jeito que aborda a temática, o clima das músicas, as letras e aí quando você vai assistir, né, a banda, cara, a mise-en-scène do Behemoth, cara, é um show foda, mas é um show ao mesmo tempo tenso. É muito engraçado isso, cara. Você fica meio... É uma coisa que te absorve totalmente. É muito foda. Eu fui no show, cara. E eles têm um lance, né, de clima também muito foda. Sim. Quando você vai no show, você sente aquela... Né, sim, você mesmo falou, né? É uma coisa tensa, cara. É pesado. Fala aí, ô Tuba. Eu fui no show ano passado. Eu fui também. Peguei com o Arch Enemy. O Arch Enemy e o Behemoth, né? Foi bem, fui aqui, bem sinistro. Você foi em São Paulo. Fui no Rio. Teve no Rio. Eu fui aqui numa cidade perto da minha, que teve, cara, em Limeira. E aí, o que você achou? Gostei, cara. Bem louco mesmo, assim, é bem teatral. O clima é bem... bem pesado, né, cara? Sombrio pra cacete, cara. Assim, o Arch Enemy ficou até mais light. Nossa! Perto da atmosfera que se cria com o show do Behemoth. E é uma puta sonzeira, né, cara? A banda é muito boa e tal. Boa. Porra. Mas e aí, ô Tuba, qual outro disco aí você vai trazer pra gente? Peguei mais um clássico básico, né? Yeah! Ó o bodão. Isso aí. Esse é um dos pais, né, do negócio. Isso aí. Só o nome Black Metal já foi o maior... Aquelas bandas, o Black Metal 2, os noruegueses, se basearam muito nisso aí. Já o primeiro álbum, Welcome to Hell também, chama, né, já tem tudo a ver com isso. E esses caras foi um dos
que vieram mais ainda com essas temáticas, com esse negócio, né? Se bem que acho que eles queriam ser um Motorhead falando de coisa do demônio, que estava meio em alta também. Queriam Sim. ser um pouco de pirotecnia no show, umas coisas, né? Cara de louco do Cronos tocando, parecia que estava incorporado alguma coisa ali. O Cronos era foda mesmo, cara. Eu acho esse disco muito foda. E foi outro disco que quando eu comprei, eu fiquei meio, caralho, olha a parada que eu tô comprando, amigo. É, aí. Bora, mas Tem vai nem lá. como, né, cara? Ah, muito foda, muito foda. E Muito louco mesmo. O Venom é legal que ele tem umas histórias, né? Bem também contraditórias, né? Que do lance deles ensaiarem na igreja e tal. E para quem não sabe, eu escrevi um artigo sobre isso, cara, já faz bastante tempo. Eu preciso revisar ele, editar e postar de novo no site. Tinha um quarto integrante, né? Que tem o Cronos, o Mantas e o Abaddon. E tinha o Jesus Christ. É sério, cara. Tinha um quarto integrante na banda e foi um dos caras pioneiro no lance do Corpse Paint e tal. Tem uma história dele ali. E ele usou como pseudônimo o Jesus Christ. Eu tô rindo da outra capa que você me mandou, cara, que é uma capa de um assunto que tá bem em voga aí nos últimos dias, né? Falamos em live recente, o cacete. Mas Mas essa deixa eu. daí pode pôr também depois. Tá, deixa o Stefan falar o dele, aí quando você for falar o teu, a gente bota a capinha também. Tá? Fala aí, Stefan. Beleza. Antes de falar do outro disco que eu escolhi, eu queria mostrar uma característica do disco do Behemoth. Olha a grossura do encarte. Caramba. Tem assunto, hein? Banda que tem assunto, hein? Rapaz. Aí aqui é o outro desenho, né? Aquele desenho que vocês mostraram tá no meio. Tá aqui. É. É bem feitinho, hein? Aprende aí, ô Arquinho. Bom, o disco escolhido é um disco com uma turminha muito louca na capa, né? Um monte de gente, tipo uma excursão pro zoológico, né? O zoológico lá de baixo. Então tá aqui, ó. Azulzinho, bonitinho. Ó. Belfegor. Belfegor. É um disco que ele é pouco falado, pelo menos aí nos últimos anos. Né? Eu não vejo falar muito, não. Apesar que lançaram um puta disco ano passado. Um disco que até mudou um pouco da sonoridade deles, né? Porque sempre puxaram mais pro death metal, né? Resolveram cavar um pouco mais fundo. Então esse disco aqui é outro que, se você colocar para tocar, meu, vai vir, sei lá, as igrejas do bairro bater na porta aqui e pedir, pelo amor de Deus, para desligar. Ó o Grade aí, ó. Grade estamos recebendo feedback ao vivo aí, ó. Ô, Grade, se a gente colocar, dependendo de qual capa a gente coloca, dá ruim, cara. Cara, eu não posso pôr a capa do Versace, eu já sei disso. Nem aquela do Sodo. Tem capa que não dá, cara. Essa aqui é azulzinho, pode. É tipo Avatar. E o senhor, seu Fábio? Eu te mandei duas aí. Sim. Vou botar para jogo aqui. Tem piores, melhores, é foda. Esse é o Gradolino. Aí. Ô, louco, é isso? Essa é pesada também. O verdadeiro. E você vê que é uma fase também, em termos de letra, né? É uma fase bem inocente, né? Os caras bem molecões e tal. Então era bem aquele lance mesmo de chocar, né? De querer causar
uma comoção de querer, poxa, eu sou malvado, eu sou radical. Nessa época aí, era a época que os caras andavam até com a camisa da suástica e tal. Você vê que eles não tinham noção nenhuma do que eles estavam falando, nem pregando. Não era nem pregar nada. Era simplesmente querer ser... Simplesmente querer chocar. Querer chocar e falar, ó, sou da turma dos brabos aí. Ó. Mas vale como menção, porque é uma capa emblemática. Agora a outra que eu te mandei, Dan. Vamos botar aqui. Essa eu acho... A capa ela não é tão assim... Deixa você colocar. Então, essa capa ela não é tão foda. Mas a temática desse disco é monstra demais, cara. King Diamond tem sempre aquela veia de contar histórias, né? Através das músicas do disco. Então, cada música é um trecho da história. E a história desse álbum, o conceito desse disco, eu acho que, se vacilar, é o mais foda que ele já fez. O final desse álbum, com a This Place is Terrible, é muito animal, cara. É muito animal mesmo. Vale a pena para quem gosta, né, do King Diamond, aquelas temáticas de terror e tal, pegar o disco e ir acompanhando com as letras e tal, e vai vendo aonde que ele chega no final da história. Porra, é sensacional mesmo a temática. Dá pra fazer um filme de terror, cara. Não, esse aqui dá pra fazer um filme de terror bom, cara. Com um roteiro bom, né? Ele pega, é mais ou menos o seguinte, é uma igreja escondida lá, não lembro agora em qual país, que falam que foi ali que foi levado o corpo de Jesus Cristo, né? E aí a história começa com um carinha andando ali, meio perdido, e aí ele chega dentro dessa igreja, começa a acontecer um monte de coisa e tal, e aí no final ele encontra lá o caminho lá para as catacumbas e tal, e ele sabe que ele vai descobrir Jesus, né? E aí o cara tem toda aquela pegada do cara achando que vai descobrir Jesus, e quando ele descobre, não é. O Jesus que tá ali é outra parada. E aí ele oferece para ele levar ele pro paraíso, e o paraíso também é outra parada. É muito foda. É aquela parada que a gente falou lá atrás, tá tudo apontando para um lado, mas na realidade é outro, né, cara? É outro. É, muito foda, cara. E um disco que eu lembro também, que foi o que eu falei, né? Que eu tenho algumas imagens aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou passar o... Eu vou passar aqui, eu vou tirar a capa que a gente acha que é polêmica, para eu poder ir passando as outras capas. Que aí a gente faz um slide show aqui. Vamos lá. Tem umas aqui que a gente já passou, eu vou passar de novo, e tem as clássicas, né? Então, essa aqui a gente já viu, né? Essa aqui também já passamos por ela. Espera aí que tá dando pau aqui. Peraí. Outra capa que na época causou uma certa controvérsia, de um outro disco que também a galera não curte tanto. Diabolos em Música do Slayer. Mas então, esse disco a galera pode até falar mal da musicalidade, mas as letras desse álbum também são muito boas. Sim. E o Slayer, no começo, em termos de letras, eles são... Slayer sendo Slayer, né? Nesse caso aí.